meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira. e juntas nós somos O Pode Florescer. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. A gente sabe que a nossa história ela não é construída de uma maneira linear, como uma reta crescente. A gente perde, a gente ganha, a gente vai, a gente volta e a gente vai se construindo, se reconstruindo diversas vezes. E no mundo que a gente vive hoje existem muitas cobranças, cobranças sobre a nossa aparência, sobre a nossa maternidade, sobre o nosso casamento e como não se perder no meio de tantas cobranças. Como não comparar o seu eu inteiro com o recorte que você tem do outro, porque a gente faz isso o tempo inteiro. E para falar um pouco sobre saúde mental e espiritualidade na vida das mulheres, nós temos hoje a doutora Ana Virgínia Andrade, que é advogada e procuradora municipal, e a doutora Andréa Cirino, psicanalista. Sejam muito bem-vindas! Uma Obrigada, alegria estar meninas. aqui com essas pérolas que vocês são para contribuir, trocar e receber também, né, novos insights aqui para o nosso crescimento. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Obrigada. Ana. Estou muito feliz, com grandes expectativas também para esse encontro. Acredito que a mesa ela traz isso, né, o compartilhar. Então que vocês estejam aí também, estejam abertos para receber desse tempo de mesa, né, de compartilhar de nós quatro. A doutora Ana e a doutora Andréa são mulheres muito iluminadas, que elas conversam com outras mulheres sobre saúde mental, sobre autoconhecimento. E a primeira pergunta é como conseguir pausar e buscar esse autoconhecimento num mundo tão veloz, com tantas informações e cobranças como que a gente vive hoje. É desafio, mas é totalmente possível. Primeira coisa que a mulher tem que ver é toda a nossa história. Por que que nós chegamos hoje aqui e é assim, né? A mulher sempre teve que provar o seu valor, o seu lugar, ser conquistado com muita força. E até hoje as mulheres elas acabam trabalhando mais, né? Já diz aí as entrevistas e estudos. E essa cobrança ela gera uma comparação. A mulher querer ser comparada ao homem, ela buscar ser igual ao homem. E nós, gente, somos espetaculares. Deus nos criou de uma forma única e nós não precisamos nos comparar a ninguém, muito menos a um homem, porque nós temos nossas qualidades peculiares. Nós somos emocionais mais do que os homens, é um fato. Mas nós temos a sensibilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Isso só a gente consegue. Porque um homem, às vezes, quando está com uma dor de dente, ele quer ir para a UTI. A mulher com dor de dente, ela cuida do menino, ela vai para a academia, ela vai trabalhar, ela volta, varre a casa. Essas somos nós. Só que a gente precisa colocar isso na nossa mente. Nós temos essas multifacetas e nenhuma delas precisa trazer peso para nós. O limite de tudo isso se tornar uma enfermidade é o quanto nós estamos acessíveis ou disponíveis para não levar para essa área de peso, de sobrecarga. Eu sou muito sobrecarregada, o mundo. Não, o limite é seu, o tempo é o seu, é você que estipula ele. Você é uma mulher multitarefa, Ana. E aí, É, como que tu lida com esse limite que a Andrea disse? Esse limite para não adoecer, essa necessidade de buscar esse autoconhecimento, essa pausa. eu costumo, Manu e Elise, olhar muito assim para a palavra, né? Para a Bíblia. Assim, para mim, o meu livro realmente é uma biblioteca ali que tem ensinamentos. Acho que é mais atualizado do que o jornal de amanhã, porque se você procurar, você vai encontrar ferramentas para casamento, para profissional, finanças, né? E eu gosto muito quando você faz essa pergunta de trazer aqui à luz o que a palavra diz, né? Ela diz que Deus ele nos dá um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então a gente precisa usar, buscar esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio a gente só consegue encontrar quando a gente se conhece, quando a gente realmente entende que nós somos indivíduos e cada indivíduo é único, né? E como é que eu vou conseguir me conhecer melhor? Conhecendo a Deus. Porque a mesma palavra diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me conheço, mais eu me entendo. E quanto mais eu me entendo, menos comparações eu faço, menos ofensas eu absorvo e mais seguro eu fico, né, na minha jornada. A gente sempre conversa aqui sobre os pilares. E a gente sempre segue uma sequência ali de saúde, família e trabalho.
aqueles pilares que sustentam a gente. Mas o espiritual, ele também é um pilar. E ele tem talvez seja talvez um dos mais importantes para quem, enfim, tem uma vida espiritual. E eu queria que você trouxesse um pouco da importância da gente fortalecer esse pilar espiritual na vida da mulher, para que venha ali somar com as outras áreas da vida, que é saúde, família e trabalho. Eu acho que a doutora André, ela consegue muito falar sobre isso, porque essa questão da neurociência, né? Se você olhar para a Bíblia também, a gente tem grandes, né, neurocientistas nacionais, Augusto Cury, que eles usam a base bíblica, né, para fundar muitas coisas, né? E nós somos esse trinômino, nós somos corpo, mente e espírito. E aí, acho que a doutora André, ela consegue trazer esse viés, né, com mais, assim, com mais intencionalidade. Eu gosto muito de falar sobre eles no quesito tripé. A gente olha para essa câmera, ela é um tripé segurando, né? E o tripé é justamente a necessidade absoluta dessas três perninhas em equilíbrio. Se alguma delas falta, cai tudo. O que tiver na base cai. E nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, ele está na mais profunda camada. Eu gosto até de usar ali para a pessoa ter uma noção de como é que funciona, ali um ovo, né? O corpo é o que envolve, a alma seria ali aquela película que tem antes da gema, e a gema ser a coisa mais nutritiva, a coisa mais importante do ovo, na verdade, é a gema. Né? E o espírito é esse lugar. E nós precisamos estar com os três em equilíbrio. Agora, até para os três estarem em equilíbrio, também tem uma ordem. Você falou, a gente costuma falar da ordem, né? Da importância. O espírito, ele precisa ser a coisa mais importante que nós temos que velar e zelar e cuidar. Mas no mundo de hoje é a última coisa. Na lista das nossas prioridades, geralmente é o último da lista. Ou então fica ali no meio da lista. Às vezes, quando a gente quer ser muito humilde, a gente bota ali no meio da lista. Mas o certo é Deus em primeiro lugar, sempre. A nossa família em segundo lugar. Depois disso, o nosso trabalho. Então, a gente já cai em grande desordem quando a gente inverte essa ordem geral. Porque a gente coloca o trabalho em primeiro lugar, a família em segundo lugar. Se a gente for levar na prática, na ponta mesmo, Pelo da tempo nossa gasto, rotina. né? Você está querendo de tempo gasto em cada um desses itens, basicamente, não é isso? Na nossa rotina, vamos olhar para a nossa rotina de uma semana. Prioridade é tudo que eu tenho que falar e fazer do trabalho. A gente não mede esforço, né? Esforços para isso. Depois, nossa família. Quando é homem, fica mais latente ainda o trabalho. A mulher ainda fica ali brigando entre família e trabalho, né? Porque nós é que damos mais atenção para filhos. Suporte. Mais suporte para filhos. E Deus fica lá no último lugar. Então, essa inversão de valores, de colocações, faz com que a gente adoeça. Porque a matriz de toda a importância, na verdade, é Deus. A palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que nós precisamos vai sendo acrescentado. Então, por aí já fica uma ordem montada. E ela fala de ordem, ela fala que é em primeiro lugar, né? A palavra, se você for olhar, ela vai dizer buscar em primeiro lugar as coisas do reino, né? E as outras coisas serão acrescentadas. E quando a gente está falando disso, a gente não está falando, né, de uma religião A, B ou C. A gente está falando exatamente desse tripé. Se nós somos seres espirituais, né, os números da neurociência explicam isso, que toda pessoa que tem esse tempo de oração, é comprovado, Elise e Manu, que pessoas que têm esse tempo de oração são pessoas menos suscetíveis a doenças relacionadas, né, à alma, que no caso aqui a alma, a gente fala o que? As nossas emoções, né, a nossa mente. Então, assim, quando a gente busca o conhecimento, realmente o conhecimento ele liberta, né? E um deles é isso, é a gente buscar, né, a sua igreja, né, buscar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, plenitude para as demais áreas da nossa vida. Isso é importante porque a gente vive hoje no século XXI essas doenças da alma. A gente tem mais do que nunca pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, que são doenças muito sérias. E a gente percebe que os maiores inimigos, eles moram dentro da gente. É o nosso medo, a nossa cobrança, a nossa culpa. A gente carrega isso.
quando a gente acaba não priorizando esse lado espiritual, essa busca por algo maior, a gente perde essa conexão conosco. A gente perde esse momento de pausar todos esses barulhos que estão aqui na nossa cabeça e pensar, certo, eu tô num momento confuso, mas existe ali uma luz no fim do túnel que eu posso percorrer com muita força, com muita garra, cair algumas vezes, levantar e alcançar. Esse fortalecimento, pelo menos na minha vida, ele passa pelo lado espiritual. Então, quando vocês falam da importância de Deus em primeiro lugar, eu vejo muito esse local, porque eu carrego em mim os meus maiores inimigos, meus maiores medos, minhas maiores culpas. Se eu não cuido disso, ninguém vai cuidar, porque ninguém pode fazer isso por mim. E aí, todos os meus outros relacionamentos, todas as outras áreas da minha vida acabam sendo prejudicadas. Eu gosto muito dessa tua fala, Manu, e aqui eu quero abrir um espaço rapidinho, né, para validar realmente a Manu. E como eu sempre falo, a Manu, desde que eu te conheci, você tem um olhar treinado. Ela é treinada para as coisas belas, né? Isso já vim, então esse podcast já é, né, resultado desse Obrigada, treinamento. E é justamente isso. No trocar, que a gente está falando da mesma coisa. Quando a gente faz isso, a gente traz essa autorresponsabilidade que nós somos responsáveis pelas nossas emoções, né? Que se eu entrego meu coração para alguém e alguém faz algo, né, que não valoriza, eu vou lá e eu tenho que ser rápida e pegar meu coração de volta. Por quê? Porque as emoções são minhas, né? E a responsabilidade pela plenitude delas também é minha, né? Então, quando a gente traz essa consciência, a gente consegue fazer esse treinamento de olhar para o belo, sabe? De ter uma vida mais feliz, porque é um exercício, né? E tem um versículo da Bíblia que eu amo muito, assim, que eu trago, assim, lapidado no meu coração, que está em Provérbios 4, que diz assim, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração, leia-se mente, guarde as suas emoções, porque se você não as guarda, elas vão ficar vulneráveis, e aí delas procede a fonte da vida. Então é a fonte, né? É o alicerce, que a gente possa pegar esse versículo, fazer sentido e colocar ele em prática. Muito lindo. Tem uma frase, tu falou do belo, e eu gosto muito das reflexões da professora Lúcia Helena Galvão. E ela diz que existe sempre uma discussão se a beleza está nos olhos de quem vê, e que ela gosta muito de acreditar que a beleza está nos olhos de quem decide ver. Porque as coisas são belas. A gente chega aqui nessa mesa, vocês viram beleza, mas vocês podiam ter chegado indiferentes a isso. Vocês podiam nem ter comentado nada. E o fato de vocês terem visto beleza e terem comentado também torna o momento mais belo pra gente. Porque a gente, né, olha, ai, que carinho delas de terem comentado. Porque a gente teve o carinho de preparar tudo isso. Então, eu acredito muito que a gente deva sempre buscar o nosso olhar pro belo, deva sempre buscar ali tornar os momentos especiais. E isso também passa pela sua conexão com o divino, sua conexão com Deus. Porque senão você vê tudo. Ah, tudo é igual, tudo é banal. E às vezes a gente pode dizer, eu não tenho tempo de ir à igreja. Sim. Mas a intimidade com Deus, tudo bem, e a igreja é importante, é legal. Mas a sua intimidade com Deus, ela é muito maior que isso, ela é muito superior que isso. E eu posso tirar esse tempo durante o meu dia. Sim. Na hora do almoço, no final do dia, eu estar ali, eu ler a palavra, eu conversar com Deus. Eu acho que isso é uma intimidade que a gente precisa quebrar. Não, eu só vou ter intimidade se eu for à igreja. Né? Eu só vou ter intimidade se acontecer dessa forma. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras, principalmente no século XXI, que realmente a vida está muito diferente. Né? Desde a época que a Bíblia foi escrita, as coisas mudaram muito, a vida da pessoa mudou demais. Então, essa intimidade a gente pode resgatar, a gente pode ter, é uma decisão nossa. E sem se comparar com quem consegue mais, com quem consegue menos e qual tipo de religião você vai, porque aqui a gente está falando realmente de experiência com Deus. Né? Para quem deseja, para quem quer se despertar, nós estamos chegando ao final do ano, eu quero me despertar, eu quero ouvir esse podcast, eu quero que algo me toque muito mais. Então é isso que a gente quer uma experiência. É interessante você falar isso também, Elis, porque, na verdade, a palavra também fala isso. Se você quer se relacionar, entra no seu quarto, fecha a porta Isso. e em secreto ora. Então, você estava falando e me veio esse versículo à mente também, porque a igreja, fazer parte da igreja, é um mandamento assim, importante. Para quê? Para ter o que a gente está tendo aqui. Ter uma comunidade. Comunhão, né? Ter conexões, né?
Mas a intimidade, pela própria etimologia da palavra, o que é intimidade? É algo que fica ali, né, no secreto. Isso. E a palavra, ela E- nos ensina isso, a Exatamente. fazer esse caminho que é só Eu nosso, não né? preciso justificar que eu não tenho intimidade com Deus porque eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque minha vida com filhos é mais complicada, porque eu tenho meu marido que não vai. Então eu não preciso justificar nada, porque eu tenho o meu quarto, porque eu tenho um lugar secreto para falar com Deus. Eu acho que é isso, né, Manu? Eu acho, mas eu também quero ouvir a doutora Andréa sobre a importância de ir à missa, porque como tu também falou, Elis, é importante. A gente não precisa disso para se conectar com Deus, mas existe uma importância quando, pelo menos na minha vida, quando eu acabo conseguindo, e eu não sou uma pessoa que eu vou à missa regularmente, é algo que eu quero mudar porque minhas filhas estão crescendo e eu vejo a Aurora fazendo alguns questionamentos. E quando a Aurora me questionou sobre isso, ela, mamãe, mas qual é a importância de ir à missa? Aí eu, filha, eu acho que quando você cria essa rotina, primeiro você consegue ser mais disciplinada na sua conexão com Deus, na sua conexão consigo, e você acaba também entrando ali num ambiente que você sente uma força maior do Ah, que tudo. Aí sempre. eu quero ouvir da doutora Andréa essa importância de a Tá. gente ir à missa de fato. Antes disso, eu quero pontuar o que a Alice falou, assim, sobre a disciplina de casa, né? Eu tenho uma disciplina que eu gosto de compartilhar porque de repente contribui. A primeira coisa que eu treino minha mente a pensar é em Deus. Abro os olhos, tenho uma consciência, estou acordada, antes de levantar, antes de qualquer coisa. Eu não preciso fazer uma oração bem redigida, bem eloquente. Eu simplesmente fico ali pensando na beleza dele. E aí aquilo vai Uma fluindo. adoração. Aquilo vai fluindo na minha mente com muita leveza. Eu vou entregando para o meu cérebro coisas boas. Os primeiros pensamentos da manhã, eles podem conduzir ou dirigir todo o seu dia. Se você pensar antes de sair da cama que seu dia vai ser péssimo, porque você tem isso e aquilo para resolver, não precisa se preocupar. O seu inconsciente vai te entregar um dia Verdade. péssimo. Então eu tenho essa disciplina de ao acordar, pensar na bondade de Deus, ou assim, o como tu és lindo. Tu me fizeste dormir e acordar. Eu tô aqui, eu sei que meu dia vai ser espetacular. Fica comigo, senta comigo, come comigo. E aí eu faço essa disciplina de trazer à existência aquilo que eu quero viver no dia. E qual é a importância da disciplina de ir a uma igreja, de você frequentar cultos e missas, né? É importante porque você está comunicando algo para Deus também. O Senhor é tão importante que eu saí de casa para vir ter um encontro contigo. O Senhor é tão importante que eu poderia estar indo fazer outra coisa, mas eu larguei tudo para vir ter uma Que lindo, disciplina E contigo. é que lindo. Existe uma comunicação que ela não é verbal. É uma comunicação de rendição, de desejar. O nosso Pai, nosso Deus, ele quer esse encontro conosco, essa fala, essa busca. Então, ir à igreja é eu dizer assim: Senhor, eu quero ouvir mais de ti. Se ele é o amado da minha vida, se ele é aquele que está em primeiro lugar na minha vida, eu quero saber mais sobre ele. Eu quero ler a Bíblia, não porque mandaram eu fazer um devocional de um ano para ler a Bíblia em um ano. Não, eu leio a Bíblia porque eu quero saber quais são os planos dele ao meu respeito. Então é por isso que eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia por uma obrigação. Eu leio a Bíblia por um prazer de conhecer mais sobre tudo aquilo que ele inspirou para ser escrito, para que eu saiba. Porque tudo que nós falamos aqui de psicanálise, medicina, a Bíblia já fala Sim. com outras palavras mais sábias Sim. até, mas já descreve. E voltando para a questão dos filhos, por que os nossos filhos precisam ter também uma disciplina de... Inicialmente vai ser obrigado. Uma criança geralmente não vai ter, ai, que vontade hoje, mãe, de ir para a missa. Mas aí você tem que ensinar. Por que ela vai para a escola e chora? Você não explica? Filha, você precisa. Você precisa aprender, você precisa estar aqui com a professora. Com a igreja é a mesma coisa, você precisa conhecer mais de Deus. Como é que ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará. Você precisa criar. É uma coisa que a gente não vai entregar na cabeça dos nossos filhos, são as experiências com Deus. Nós precisamos abrir o caminho para que eles tenham as experiências deles com Deus. E eu gosto muito dessa palavra disciplina, porque assim, comece sempre pelo que está ali mais próximo. Quando você quer fazer uma dieta,
começa a diminuir a comida do dia de hoje. Eu quero ir para uma academia, mas eu quero para aquela academia que é gigante ali. Não, vai para a academia mais próxima da tua casa. Eu quero muito uma experiência com Deus, mas o culto é tarde, eu não consigo ir, começa no teu quarto. Então, eu gosto muito de disciplina e da gente diminuir o caminho de tudo que é difícil de fazer. Então, vamos diminuir. Disciplina é você fazer aquilo ali todo dia, você ter aquela ordem de fazer e da forma que você se organizou para fazer. E aí, quando a gente fala de procurar no seu quarto, é porque qual vai ter o empecilho de você ir até o seu quarto e ter uma experiência com Deus. Mas sim, a igreja é muito importante. Também queria comentar, eu sempre falo, quando você vai... A gente foi para uma imersão em São Paulo e foi incrível aquele conhecimento digital que a gente teve ali. Mas foi mais incrível, porque o que ela falou, talvez até a gente já soubesse, mas foi mais incrível a energia das pessoas naquele lugar. Uma força muito maior, a troca muito maior que um online, que sozinha você nunca vai ter. Nunca. Então, na igreja é a mesma coisa, você sai diferente. É como se fosse mágico, porque todas as pessoas estão ali, ou teoricamente deveriam estar com o mesmo propósito. E todo lugar onde as pessoas estão com o mesmo propósito, algo acontece. Não, Aí eu vou fazer uma pergunta. A maioria das pessoas trabalham de segunda a sexta. E elas têm horário de entrada e geralmente têm horário de saída, são muitas horas fora de casa. Mas às vezes ela não tá afim de ir, mas não vai. Vai porque precisa ir. sim, Por que que para a igreja, uma vez na semana, a gente diz que está muito cansado para ir? Aí é a resposta daquilo que eu te falei do prioridades. Deus é a tua prioridade, você vai 5 vezes para o trabalho e uma vez para a igreja, onde você passa 1h30. No trabalho, 8 vezes 5, você passa lá. Aí, qual é a comunicação que você está dizendo? Não, o Senhor não é prioridade na minha vida. Eu não te priorizo. Eu te quero, mas eu não estou disposto a fazer nenhuma sim. renúncia da minha vida por sua causa. Dizer isso para Deus, para um Deus que entregou o seu próprio filho. Então, existe todas essas indagações que ficam por trás, que o mundo faz questão de nos deixar ocupados, para não pensar sobre isso. E sobre várias coisas sobre nós, não só espiritual. Mas a Sim. nossa vida hoje, a gente caminha cada vez mais para o lado de fora e a gente entende cada vez mais para o lado de dentro. Então a gente não está. Tá muito difícil a gente se entender, porque a gente está ocupado demais Com o aparente. com o O que vão aparente. pensar, como eu estou me tornando. E aí é aí onde existem as doenças que são. Existe um nomezinho, aquelas doenças que se aproveitam. Doenças que são- Impostora. Não. Aquelas doenças que se aproveitam de uma vulnerabilidade. Né? É aí que se estabelece as doenças da alma. Segundo a OMS, a depressão é hoje a maior causa de morte, que leva a vários outros transtornos. Mas por que a gente não olha para isso? Porque a gente costuma dar atenção se a pele tá doendo, se o cabelo tá caindo, se o olho tá torto. As dores aparentes e as dores da alma, de não, depois eu resolvo. Não, outro dia eu paro para pensar sobre isso. Esse pensamento aqui, ele vai passar. Semana que vem ele não vai estar mais aí. E ele só fez piorar. Né? Então, as doenças da alma hoje estão matando tanto quanto um AVC. Só que hoje, o que é que a gente procura? Não, vamos esconder isso aqui debaixo dos panos, porque é algo fácil de resolver, está na mente. Não é uma enfermidade tipo um câncer, que não tem cura. Por achar que é fácil, se coloca embaixo do tapete. Sim, Mas o Bill Wan fala sobre isso. Eu até trouxe o livro Sociedade do Cansaço. E ele explica que nós todos temos multitarefas para lidar. Só que são tarefas que não permitem que a gente pare e foque só nela. Então, estamos todos o tempo inteiro fazendo muita coisa. A gente tem que dar conta de produzir conteúdo no Instagram, tem que dar conta de terminar o trabalho, dar conta da casa, dar conta da academia, e aí você não consegue realmente parar e se debruçar sobre aquela tarefa que você está fazendo. Então, a nossa atenção acaba sendo comparada à atenção dos animais irracionais. A gente não consegue processar as emoções, a gente não consegue processar os nossos sentimentos, que e é a o gente maior adoece. diferencial do animal para o homem. Exatamente. É o sentir e o refletir sobre o sentimento. Se a gente não consegue meditar sobre a palavra que a gente leu, a gente não absorveu aquela palavra. E nessa pressa de consumir, de produzir, a gente fica exausto. E aí, Ana?
Como que a gente vai lidar com essa exaustão? Como que a gente faz? Eu perguntei um pouquinho no início e você já começou esse raciocínio. Mas isso, eu quero saber assim, hoje, como eu disse, você é uma mulher multitarefa, você é mãe, você tem que dar conta ali da procuradoria, você tem a sua advocacia, você dança, que eu quero aprender a dançar com você, meu amor. Vamos fazer juntas? Vamos fazer juntas. Por favor. Está registrado. A dança seria a tua pausa, Ana, a igreja seria essa tua pausa, porque a igreja também acaba funcionando como um elemento importante de você conseguir se concentrar em algo. Em algo ali, por 1 hora, você está focada somente em uma tarefa. É isso que funciona para ti na tua vida? É isso também, com certeza, Manu, né? É estatisticamente comprovado que o Brasil hoje é o número 1 em ansiedade. Por causa da questão digital, a gente sabe, é tudo muito rápido. O WhatsApp você tem que mandar, alguém tem que responder rápido. Se a pessoa não responde, você já fica, aconteceu alguma coisa. Então, isso meio que condicionou a gente a sermos apressados. E a pressa, ela tá ali com ansiedade, né? Que é isso, eu quero que isso aconteça de forma muito rápida. E aí, fazendo esse exercício, eu falei de você treinar o seu olhar, né? Eu faço um exercício para mim. O que é que me faz bem? O que é que eu gosto de fazer, né? Às vezes eu gosto de dançar. Então, dançar não é ir na academia no sábado e eu danço. Não, aquilo para mim está dentro das minhas prioridades. Por quê? Porque me faz bem. E me fazer bem é prioridade, né? Porque a palavra também diz isso, né? Que eu tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, como é que eu vou conseguir amar o outro se eu não me priorizo, né? Se eu não me amo? Então, nós devemos ser a nossa principal prioridade, né? E tem um outro versículo que eu gosto muito que diz assim: basta cada dia o seu próprio mal. Então, e amanhã, Elis, como é que vai ser? Como é que vai ser, doutora André, amanhã? Eu não sei. Basta o dia de hoje. Com o dia de hoje, com o livro que eu tenho hoje, com o momento de mesa que eu estou tendo hoje, é que eu vou depositar as minhas energias, porque o do amanhã Deus já cuidou e o ontem já não existe mais. Eu concordo completamente. Eu amo isso. E para cada dia basta o seu cuidado. A gente conversou um pouquinho sobre isso com a Rebeca Leite, uma das nossas convidadas. Porque a gente não tem controle. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, assim, existe muito que a gente não consegue controlar. E se a gente pensar naquilo que a gente não consegue controlar, a gente vai surtar. No filme, Divertidamente, foi tratado isso de uma maneira muito bonita. Porque quando a Riley tá ali lidando com todas aquelas emoções, aí vem os sentimentos e fala, tá, vamos focar naquilo que você consegue fazer? Você realmente não sabe se você irá bem nessa prova de história. O que é que você consegue fazer? Você consegue sentar hoje e estudar por 2 horas. Faz isso. Você consegue amanhã acordar um pouquinho mais cedo, chegar um pouquinho antes na prova para sentar, escolher uma cadeira boa e ali respirar. Faz isso. Então a gente faz aquilo que a gente consegue controlar. E aí confia no processo, senão a gente surta. E afastar a perfeição. Né? É isso. Né? Porque a vida é movimento, não é perfeição. Então, enquanto você estiver procurando essa perfeição na dança, não, eu quero ir pra dançar feio, eu quero só dançar. Pronto, é igual eu falo, eu quero correr pra correr pouco mesmo, não é correr muito. Então, assim, isso é você se desligar da perfeição e procurar um movimento. É isso. Quando a Manu falou da dança, quando a Manu falou da dança, eu disse, nossa, a dança é porque me faz bem, eu gosto de dançar, não interessa. Mas isso, às vezes a gente faz isso, mas o que me faz bem? Às vezes é comprar um sorvete aqui na janela. Quantas vezes, gente, eu saio do meu trabalho no meio do nada, quando tá tudo, e eu não digo, gente, volto já. E eu venho aqui e tomo um sorvete porque aquilo me faz bem. E às vezes a gente tá condicionando, mas agora. Mas não tem ninguém para ir comigo. Não precisa ser grandes coisas, entende? É uma vida contemplativa, né? Você aproveita e contempla o que você tem à disposição no momento. E eu queria trazer para vocês uma pergunta. Vocês acham que a ansiedade, né? Vocês que estão aqui só perguntando pra gente. Já tô assustada. Cara, não tá no roteiro. Eu só tô perguntando as respostas. Temos os papéis, segura aí. Eu só gosto de confundir. Grava isso. A ansiedade de um todo é algo ruim? É algo maléfico? De um todo, não. Eu acho que quando você extrema os sentimentos é que você entra numa zona perigosa. A gente vê isso em Aristóteles, quando ele fala sobre a virtude, ele trata sempre numa régua e diz que a gente deve buscar ali a mediania. É dentro dessa mediania que você consegue agir, que você consegue crescer como ser humano. Quando você extrema aquilo que você sente, é que você vai ali para uma zona perigosa. Então, se eu tenho ali um pouco de ansiedade, um pouco de expectativa sobre o meu episódio, eu aqui, quando eu faço a apresentação, eu termino tremendo, eu vou beber água, eu tenho que segurar a taça com as 2 mãos. Porque se eu seguro só com uma, você vê que eu tô tremendo muito.
muito. Então, isso é uma ansiedade, mas uma ansiedade boa. É algo que está me fazendo crescer, está me fazendo evoluir, está me fazendo perseguir um sonho e me fazendo alcançar lugares que eu achava que eu não conseguiria alcançar. Então, eu acho que o perigo está sempre ali nos extremos. Se você lida ali de uma maneira razoável, você consegue tirar algo de bom disso. Eu acho que tudo é o tamanho, né? Como você falou, tudo é a intensidade dessa ansiedade. Por exemplo, o meu cérebro, quando ele vai resolver um problema, não, mas a gente está ansioso quando a gente está com algum problema. Ai, não, eu tenho que resolver isso amanhã. É um problema que meu cérebro tem que resolver. Então, eu vou causando ali várias liberações de substâncias no meu cérebro para que ele entre em ação e resolva. Mas o de hoje, o problema de hoje, como é que eu vou resolver o problema de hoje se eu estou pensando no de amanhã? O cérebro, ele resolve um problema por vez. Ele não resolve vários, ele tá ali para resolver um, terminou um, vem outro, vem outro. Mas se eu achar que aquilo ali não é urgente, ele vai deixando, tirando a fila e vai colocando outro. Então, quando eu crio ansiedade do que vai acontecer, do problema que eu vou ter que resolver, eu tô trazendo ali, tô deixando de viver o hoje, porque meu cérebro ele vai viver o hoje se eu permitir. Se eu não permitir, ele vai viver o amanhã. E o hoje, cadê? Quem vai funcionar por mim? Não é isso? Então, eu acho que tudo depende da intensidade. Quando o seu cérebro, para ele estar em ação e para ele resolver problemas, ele tem que passar por um momento de estresse. Isso é importante para ele. Sim. Mas a intensidade da ansiedade, eu acho que aí vai ser o problema. Não sei se eu consegui muito resolver. Bem, aprovada! Passaram com 10. Com louvor, né? É por aí o raciocínio. É por aí. Eu faço essa pergunta sempre porque nós colocamos a palavra ansiedade como um vilão. No meio, às vezes, ali de igreja e religião, religiosidade, que é diferente. Não, eu não sou uma pessoa ansiosa, porque ansiosa não é uma coisa de Deus. A ansiedade foi um dispositivo natural dado por Deus. Então, se foi dado por ele, não é ruim, é bom. Nós somos humanos, né? É algo bom. E vocês tocaram exatamente no cerne da questão. É o excesso que denuncia, né, que está indo para uma doença. Então, ter esse dispositivo de se preparar, que é a ansiedade. Ansiedade é você esperar por algo e você se prepara para isso. Antigamente, né, os homens, eles tinham que sair à caça, eles tinham que ficar atentos se iam ser atacados na selva. Então, tudo isso sim gerava ansiedade de estar ali alerta, atento, vai liberando substâncias químicas para você correr se for necessário, né? Isso tudo é necessário, é de Deus. Agora, quando é que se torna uma doença? Quando sai desse ponto de equilíbrio. Quando vai para os excessos. E eu costumo dizer, todo excesso, se eu estou aqui nos excessos, denuncia uma falta. Eu estou escondendo alguma coisa que eu não estou querendo lidar de frente. Então, eu corro para os excessos de alguma área. Todo excesso, gente. É uma pessoa que malha muito, só pensa nisso. Ele está tentando esconder alguma outra coisa que está doendo. Uma pessoa que trabalha muito e não olha para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, ela está tentando esconder um vazio. Então, todo excesso, a gente tem que se avaliar, fazer um autoconhecimento de fato. Eu acho que a grande palavra da vez aqui para a nossa mesa é o autoconhecimento. Quando você não se conhece, você não é capaz de delimitar espaço, limite, saber até onde você vai, até onde eu vou. E hoje em dia, o mundo nos estimula a entender mais sobre o outro e menos sobre mim mesmo. E aí, quando eu tento entender mais sobre você, avaliar o outro. Porque toda vida que o problema não estiver em você, você não precisa fazer nada consigo, né? Não, você só vai criar, você só vai lá e indicar ali os problemas, né? Descrever os indicadores da pessoa. Vai resolver dele. E até falando sobre um pouco de mim, gente, eu cheguei na psicanálise procurando me entender mais. Assim, as minhas noias na minha cabeça, as coisas que vinham, os pensamentos, como é que eu conduzia eles para um lado benéfico, porque eu tenho certeza que é de Deus. O Senhor me criou de forma fantástica. Então, se Ele está colocando esses muitos pensamentos e eu não sei administrar, está faltando conhecimento. Vou buscar conhecimento. Comecei a ler muitos livros do Augusto Cury, entender sobre psicologia positiva, aí caí na psicanálise, aí eu já fiz especializações, mas primeiro procurando me achar. Porque se eu me achar, eu consigo dizer um caminho para alguém também se achar. Então, primeiro está em nós a resposta. E depois da gente achar esse caminho, não é que é um caminho perfeito, mas olha, eu já sei o sinal, vem aqui me seguindo que eu vou te ajudar também.
É por aí. Eu acho que a coisa mais linda que existe é você ver uma pessoa, uma mulher, que a gente está falando de mulher, andar na sua própria estação, andar na sua própria ali, a sua fase, sem comparação. Você pode estar pronta, mas eu não estou. Eu estou no meu processo. E eu tenho que ser feliz porque você está pronta, porque você estar pronta vai me ensinar muita coisa, vai me ajudar em muita coisa. Então, é eu viver aquele meu momento, sabendo que ele é meu, que o processo é meu, que a dor vai me ensinar, que a felicidade vai me ensinar dentro daquele processo. E existem muitos estudos científicos que falam que o processo ali, aquele caminho, ele traz muito mais felicidade Sim. do que a linha de chegada. Sim. A linha de chegada é só medalha, mas o que você vivenciou ali é o que realmente vai fazer você aprender e ser muito melhor do que você era antes, né? Eu queria falar uma pergunta sobre pequenos começos. E aí eu queria trazer o profeta Zacarias. O profeta Zacarias nos lembra a importância de não desprezarmos os pequenos começos, especialmente quando o alicerce é lançado pelo Senhor. Que palavra você daria para mulheres que estão iniciando projetos e muitas vezes duvidam da sua própria capacidade? Nós mulheres, principalmente quando estamos iniciando algo, vem sempre aquela voz, né, questionando: será que vai dar certo? Será que você investe tempo e dinheiro nesse projeto? Ou seja lá qual for o outro projeto, se não for o trabalho. Mas que palavra você traz para a gente refletir sobre isso? O natural sempre vai ser que algo comece pequeno. Vamos pensar no básico da vida, na natureza. Tudo começa pequeno. Tudo começa com um sacrifício. A semente, para poder germinar, ela precisa primeiro morrer. Então, isso fala de uma entrega, que eu preciso entregar algo, eu preciso esperar o tempo. E ela não floresce do dia para a noite. Ela tem um tempo, inclusive, que enquanto ela está embaixo do solo, ela é invisível, ela é inofensiva, é como se nada tivesse acontecendo. Só que quando ela entra no processo, internamente já está havendo uma alteração nela, né? A química já está acontecendo. Então, tudo que é natural começa pequeno, começa com muita entrega, com muita rega, sabe? De você se disciplinar, de você de fato continuar depositando. O resultado, ele é uma consequência de você não desistir. Pode demorar 1 ano, 10 anos, mas se você está confiante fazendo o seu processo, é óbvio, é fato, é incontestável que vai haver frutos. A maioria das pessoas não chegam na linha não chegam lá no seu ponto de chegada porque desistem no caminho, achando que não são capazes, ou dá ouvidos a palavras de pessoas que não, palavras de pessoas que não estão pagando um preço junto com você. Então você não pode falar sobre o que você está fazendo para todas as pessoas. Você tem que falar com quem tem compromisso com você, com quem conhece o seu caminho, conhece a sua história, quem, como dizia a mamãe, já lambeu 1 quilo de sal com você. Essas têm poder e autonomia para estar falando alguma coisa para você. Mas a primeira coisa que você tem que acreditar é em você mesmo. A palavra foi dita para você? Foi. Deus mandou você fazer? Foi. Tá difícil? Quem foi que disse que seria fácil? A palavra diz que na vida tereis aflições. Mas aí vem mas tem de bom ânimo. Quem que vive sem aflição, sem problema, sem algo a contornar? Isso não é, às vezes as pessoas usam até isso. Isso é um sinal que eu não devia ter aberto. Não, faz parte do caminho. Nem para Jesus foi fácil, quanto mais para nós, seres mortais. Então, não desista. Se Deus colocou algo no seu coração, vai começar pequeno. Ninguém vai ver o princípio, porque está embaixo da terra. Depois vem algo que é tão simples, um galinho que parece que não vai dar em nada, e de repente começa a crescer, mas isso depende da sua constância, de não desistir. Aí sim você chega no final. Porque como você falou, os ganhos e as recompensas não é chegar no final, é tudo que você passa no processo. Chegar no final é tipo assim, foi o bônus. O gostoso é tudo que você foi aprendendo e vivendo no processo. E você vê isso na prática, você vê esses grandes milionários que conseguem, que passaram por um processo e chegaram na linha de chegada ali, mas
querem mais. Por quê? Porque não sabem viver sem o processo. Não dá para viver sem um processo, porque ali para, ali, cadê? Eu quero mais desafio. O ser humano, ele busca por desafio. A linha de chegada é a linha de chegada. Então, eu quero mais. Então, você vê sempre pessoas querendo mais, e aí, obviamente, tudo depende da intensidade, de como isso é vivido, que também, às vezes, faz mal, isso é ruim, mas porque o processo, ele é impactante, ele é muito Enriquecedor, bom. porque é ele que deixa a carga, ele deposita em você todas as habilidades que você precisava no caminho. Então, isso é gostoso. E outra coisa, não encarar como algo. A forma como você vê vai fazer toda a diferença. Porque a palavra de Deus diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, se eu vejo para esse copo e acho ele lindo, uau, que copo lindo! Olha a delicadeza desse copo. Então, eu consigo ver, mas porque minha alma está bem. Se eu não tivesse bem, eu não ia conseguir ver coisas boas. Então, nos dias bons e nos dias ruins, nós teremos que ter esse olhar. E as pessoas que vão estar ao seu lado nesse começo. Tem uma frase que fala que a lagarta disse que ia voar e todas as pessoas e todos os bichos que estavam próximos começaram a rir. E as borboletas foram as únicas que não riram, né? Elas aprovaram. Porque a borboleta sabia que a lagarta realmente iria voar. Então, a importância de você ter as pessoas certas do seu lado. Porque pessoas que já voam, elas vão olhar para você e vão acreditar em você. Mas pessoas que não voam, ela possivelmente ela vai ser essa pessoa que vai te colocar para baixo, que vai ter a inveja porque você teve uma coragem que ela não teve, né? Então, é a ambiência junto com esses pequenos Sim. recomeços fazem muita diferença. E essa história é uma história que me lembra muito a Ana, porque a Ana é uma pessoa que ela decidiu ver o bom no outro e ela é uma pessoa que ela tá sempre ali vibrando por você e externando isso, porque são duas qualidades difíceis. A primeira, a de você ter alguém que vibra por você e alguém que não é tão próxima. E a segunda, da pessoa externar isso. E isso é tão bonito. Então, quando a Elis colocou no roteiro essa história, eu lembrei muito da Ana. Porque a Ana é essa borboleta que tá ali falando pra lagarta que quer virar borboleta que é possível. Que você vai sim conseguir, só que você vai passar por um processo que é difícil, mas que Deus coloca ali uns anjinhos pra te ajudar. Tu se vê assim, Ana? Amém, me vejo sim, até me emociono, Ai, que sabe? linda! Eu quero ser aquela que. Não chora porque eu Gente, isso é choro! muito poderoso, sério. O meu desejo sincero era que todo mundo tivesse essa sensibilidade, sabe? Porque você já voa. Porque é muito bom compartilhar disso, sabe? Eu tenho uma frase que diz assim que a vida é muito curta para ser pequena, a gente tem que fazer uma vida extraordinária, sabe? E essa questão de compartilhar, né, que a doutora Andrea falou e que a Elis também falou, saber como compartilhar, eu compactuo com a ideia que nós temos que ter uma mesa do conselho. O Espírito Santo de Deus que habita na gente nos dá discernimento. Nós temos que ser fiéis a esse discernimento. Às vezes aquela sensaçãozinha, eu não tô com essa... Às vezes é o Espírito Santo ministrando, cuidado, Manu, segura um pouquinho a língua. Então, às vezes a gente, nem todo mundo que é agradável é seguro, entendeu? A Bíblia fala que para Jesus fazer um milagre, para ressuscitar uma criança, ele tirou todas as pessoas da sala, porque elas estavam fazendo muito barulho. Então, tudo tem um ensinamento e está coadunando com o que vocês acabaram de falar. Que o Espírito Santo, ele ministre que a gente entenda quem são as pessoas que vão compactuar com os nossos projetos. Porque lá na frente muita gente vai vibrar e tá tudo Sim. certo. Mas poucas pessoas são aquelas que a gente tem que compactuar, que vão interceder por isso. E eu realmente estava nesse rol, Manu, de vocês, né? Para estar compactuando com esse grande projeto, que é muito maior do que vocês imaginam. É uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigada, Ana. Mas é muito isso. E também a gente tem que ter cuidado, às vezes, as pessoas que a gente ama e que amam muito a gente, às vezes até por medo que a gente se machuque, por medo que a gente se decepcione, vão falar: não, não faz isso não. É demais. Fica aqui nessa. É mais seguro. E você também tem que ter cuidado com isso, porque você sabe que é uma pessoa que tem muito amor por você, mas você sabe que você não deve escutar aquele conselho. Porque só quem conhece o seu coração é você, só quem conhece as suas capacidades também, nem você, na verdade. A gente vai fazendo e vai se descobrindo detentora de tanto poder que a gente nem imaginava. Então, esse cuidado não é só com alguém que te deseja o mal, que não quer o seu bem, é também com pessoas que querem o nosso bem, mas que por medo ali da gente se machucar, e a gente como mãe, a gente faz isso muitas vezes, inconscientemente ali, de querendo proteger, de, não filha, deixa que eu faça isso aqui por você.
E, na verdade, eu tenho que deixar ela aí, não é fácil, né? Eu vejo a Aurora já ali enfrentando vários desafios que ai meu Deus, eu não quero que ela se machuque, mas mas é importante que ela faça isso. Então, não é só em relação às pessoas que não têm amor por você, porque essas pessoas é muito mais fácil você conseguir tirar da sua vida. Mas é também as pessoas que te amam muito, mas assim, tem cuidado, porque às vezes não compartilha naquele momento, se fortalece para poder compartilhar, porque senão pode de alguma forma ali minar a tua autoestima, minar a tua autoconfiança e você acabar não se dispondo a fazer aquilo que você deve enfrentar. Porque cada um tem sua história, né? Às vezes a família, o Era outro isso também que eu ia tem. dizer. O outro que a gente ama e que é importante pra gente também tem a história dele, o olhar dele. E que às vezes Não também é de faltou mal, coragem nele. é porque é o limite daquela pessoa. É. E o seu já não seria aquele. Então, as pessoas tentam nos medir debaixo da ótica delas. Sempre. Né? E a gente precisa ter essa sabedoria, sabe? De discernir. Ouvir todo. Eu gosto muito de ouvir conselhos, gente, assim. Eu gosto de ouvir conselhos, eu gosto de estar numa mesa de conselhos, eu gosto de ouvir conselhos, mas eu sei fazer a minha pesca. Olha, eu vou pegar metade desse conselho com metade do outro conselho, que isso aqui vai coadunar, vai ser perfeito. Então, é a limitação do outro que ele tenta imprimir em nós. Você não vai conseguir, por quê? Porque ele não conseguiria. Sim. Então, é esse cuidado que temos que ter. E saber o que funciona pra gente, né? Como tu bem disse agora, Andréa. Às vezes a Elis, de repente, tá passando por algo que Elis, usa essa caneta dourada aqui que é melhor. Mas ela, não, mas essa caneta dourada não funciona pra mim. Eu quero essa aqui com a tampa azul. A gente tem que saber isso, tem que saber ouvir, mas saber o que Aí uma funciona coisa pra que gente. às vezes acontece é assim, a Elis vai aceitar a caneta dourada só para te agradar. Ah, é verdade. Vamos entrar nesse Isso papo de Vamos, limite. que Isso não esse é pode. importantíssimo. Aí não a Eli pode. vai aceitar, ele Importantíssimo. vai aceitar só a caneta amarela, porque você disse E que eu sim. faço isso. E ela não queria. E ela não queria, ela preferia a outra caneta, mas ela vai fazer uma vez. Uma vez, ok, foi ruim, mas ela fez. Aí, de novo, você vai colocar e ela vai aceitar novamente. Uma coisa que parece muito simples, vai fazendo que ela abra mão de um limite que ela estabeleceu de bem-estar para ela mesma. Então, quando é que os limites são extrapolados? São quando nós mesmos concedemos que o outro vá para além do que não estava concedido. Mas tudo isso é feito com a nossa concessão. A maioria das pessoas que são violentadas nesse aspecto de que foram invadidas foi com o consentimento da pessoa. A pessoa consentiu porque queria te agradar, não queria naquele instante te desagradar, e acha que o não seria, assim, a última palavra do mundo. Assim, era apocalíptico dizer um não. O não faz mais bem do que o sim. Porque o não me protege e te protege. Então, quando a gente não respeita os nossos limites, porque é um respeito, tem que ser é de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí sim nós começamos a nos permitir entrar num lugar de ficar enferma, doente. Porque coisas pequenininhas, vai fazendo várias. Aquilo vai doendo. Eu sou essa pessoa, eu tenho um exemplo tão bobo que eu vou compartilhar. Quando eu e o Ricardo nos mudamos para esse apartamento, é um apartamento que a gente comprou na planta, então nós somos os primeiros moradores. E aí fizeram umas caixas de correio para que os moradores escolhessem. Colocaram no grupo, eu não sou do grupo do condomínio, aí o Ricardo falou, Top, vai logo lá, porque senão só vão ficar as caixas ruins. E tinha umas mais altas e umas mais baixas. E aí eu fui logo, porque eu não queria mais alta. Porque eu ficava, ai meu Deus, se eu pegar baixa. a mais não. Mas é porque se eu pegar, né? tira aqui. Ela é Se eu super pegasse, pequena. se eu pegasse a mais alta, podia ter um bicho, eu tenho medo de bicho. Aí eu, ai meu Deus, não vou enxergar. E não queria. E aí eu fui lá. E era uma administradora na época. Aí ela olhou pra mim e falou exatamente isso. Tu é alta. Pega a mais alta, porque ainda não vieram muitos vizinhos. Aí eu, não, mas é porque eu queria essa daqui, porque essa alta eu alcanço, mas eu não enxergo. Ela, mas você é alta. Por favor, pega a mais alta, tem uns vizinhos que não são mais baixos. Aí eu, tá bom então, pois eu vou pegar a alta. Peguei a alta. Toda vida, hoje em dia não tem muitas cartas de correio, né? Mas toda vida que eu vou lá, eu detesto. E os vizinhos altos como eu pegaram mais baixas. Ou seja, eu fiz uma coisa que eu não queria fazer. Eu fui cedo para não pegar
a caixa de correio alta. Cheguei lá antes de todo mundo, ela, mas tu é alta, pega. Gente, mas eu não queria. E vizinhos altos estão com caixas baixas. Mas, E é uma Manu, bobagem. Mas, Manu, você acha que desse momento até hoje você já evoluiu Sim, muito? muito. Já evolui muito. É ter consciência dessas tomadas de decisões que não eram minhas, que me fizeram fortalecer. É isso que eu digo. A gente precisa, diante de tudo, da palavra que a gente lê, da situação que a gente vive, parar e refletir. Se a gente não faz essa meditação Exatamente. da situação da palavra, a gente não aprende. A gente não aprende com o erro, a gente aprende com a meditação sobre o erro. Então, diante daquilo, não, da próxima vez eu vou dizer, pois é, eu sou alta, mas eu sou medrosa e eu não quero essa caixa, eu quero essa daqui. E ponto final. É Quem fazer quiser ficar chateado, perguntas, que né? É fique. fazer Não. perguntas para si. Por que que eu estou dando essa concessão, né? Sim. Por que que eu estou cedendo a minha vontade? E eu sou aquela que chega num restaurante e eu digo, eu quero um drink. Aí ele vem num copo. Eu falei, não, eu não quero drink num copo, eu quero numa taça. E aí ele, não, mas aqui a gente serve o drink no copo. Eu falei, não, mas você não tá entendendo, eu quero drink na taça, porque eu não gosto de tomar legal, no Elis. copo. E aí ele, mas o gerente não vai deixar. Eu disse, eu chamo o gerente. Eu quero a taça. É isso. E aqui ele pode me servir na taça. E aí, lógico que, né, tem que ter um equilíbrio, mas... sim. Eu tenho um mas- amigo nutricionista Mas é que isso. lembrei muito da taça, né? Que ele não bebe bebida alcoólica, mas ele sempre toma café na taça. E ele sempre faz uns vídeos Café? de café na Café, taça. café. Mas exótico. o café, na verdade, tem que ser tomado na taça, porque ele libera os aromas, tem toda a Várias- ciência E que ele justifica sempre, porque eu sou o café na apaixonada por taça. café, novidade. E ele sempre Pois fazia tem a os vídeos ciência. dele com a taça, com café e tal, e as pessoas começaram a perguntar. E aí ele deu Vou essa tomar no justificativa café também na questão do sabor do café. E também ele disse assim, mas Eu pra quero. mim o café é um momento especial. É o então meu por que drink, não, né? por que não tomar numa taça? Por que não colocar no melhor copo, entendeu? Eu gosto de taça. É Na minha isso, casa eu tomo água gente. na taça. E eu amo xícara, eu fico bebendo Mas água depois na que tu xícara. falou em xícara, agora eu quero tomar na caneca também. Tudo eu gosto de caneca, eu tenho várias, eu amo. Essas daqui eu sou doida pra roubar pra mim. Porque eu Qualquer também dia eu sou vai assim, chegar e não vou eu estar também sou ali. assim, mas eu gosto de experimentar coisas diferentes. Eu adoro Sim. pegar o que a Manu tem muito forte, porque só se eu fosse muito boba de não aprender com o que a Manu tem de muito E eu bom e faço muito isso forte. também contigo. Porque eu aprendo, eu falei, mas será mesmo que é bom tomar água? E era foi bom tomar água, porque fica mais gelada por mais tempo. E é isso que a gente tem que entender. Eu sempre falo de pistas, que se você tem pessoas ali que tem algo muito bom para oferecer, não fica ali achando, ai, mas eu não quero, porque não é para mim. Às vezes ali é um sinal muito forte de que é mais uma coisa para você aprender e acrescentar para sua vida. E não seja bobo de perder pistas. Legal, Ana. Olha, para ir um pouquinho mais profundo sobre essa questão do limite, que a gente tem uma certa dificuldade de deixar bem estabelecido, às vezes nós fazemos muitas concessões porque todos nós queremos agradar. Agradar para ser aceito. Então, quem está escutando a gente hoje tem que prestar atenção assim. Eu estou fazendo muitas concessões. Deixa eu pensar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero ser aceito? E por que eu estou desejando ser aceito? Na maioria das vezes, a gente deixa as pessoas passarem dessa lista do limite, nessa linha do limite, porque a gente quer ser aceito pelo outro. E isso é uma dica para nós. Por que eu estou querendo tanto ser aceito pelo outro? Em alto nível? Porque isso, na verdade, é algo que todos nós temos. Todos nós queremos ser aprovados e aceitos por todos. É um fato. Que é bom, né? É E bom nós Faz somos. parte. É faz bom parte. ser aceito, é bom ser abraçado e amado por todos, Mas mas nós não fica- conseguimos fazer Mas isso. fica um pisca-alerta. Se eu Sim. estou fazendo muitas concessões, talvez eu esteja desejando demais querer ser aceito. E isso vai me ferir aos poucos. É algo que é mais profundo, que Mas porque depois você- vai enraizando. Porque você sabe? quer chegar na régua da pessoa, né? Não é na sua, é na da pessoa. E a pessoa pode ser muito alta para você agradar ela. Ou- Ou pode não ser sua régua. E né? outra Não é coisa, essa régua, né? Pra é porque começar. assim, a gente tem que pensar, por que eu faço isso? Se nós parássemos para pensar assim, por que eu fiz a concessão da caixa que a mulher pediu? Ah, porque eu quis ficar de boa com ela, era a minha primeira impressão com ela, queria que ela tivesse uma boa impressão, porque eu fui alguém que ia, né, negociar e tal. Então, a gente tem que entender o por trás daquela ação. E a gente, na maioria das vezes, o tempo não nos permite pensar, porque a gente fez o que fez. Porque se a gente parasse para pensar, a gente faria menos. Porque você fez para fazer uma aliança com essa pessoa. Ah, para ela me ver com bons olhos, eu não quero ter inimizade. Acabei de chegar
Entendeu? Nós somos seres vaidosos. O Jonathan Haidt, ele fala isso, é a mente moralista. É humana, a vaidade ela é humana. A gente tem que ter consciência dessa vaidade para controlar essa vaidade. Muitas das nossas ações, essa tentativa de ser aceita, é a nossa vaidade falando. Não é, porque eu sou uma pessoa muito boa. Não, não sou uma pessoa muito boa. Na verdade, ali me faltou ali força. Não faltou, não foi excesso de bondade, foi falta de força, de dizer, não, eu quero e ela achou desagradável isso. É um problema que ela vai ter que lidar. Eu não estou Isso. falando isso de maneira grosseira, eu não estou exigindo nada que não me pertence. Eu estou, não, mas eu quero essa caixa e ponto final. Então, ter consciência dessa nossa vaidade nos permite controlar a nossa vaidade, de pensar, certo, aqui é a manifestação da minha vaidade pura. Então, deixa eu retroceder aqui um pouquinho e fazer de fato aquilo que eu quero fazer. E aí a pessoa vai ter que lidar com a sensação dela. Eu acho Que ótimo a nós Manu não temos falar domínio. isso. E nós não temos domínio, Isso, fato. isso. Sobre o que o outro vai pensar, sentir. E aí E você é vai importante gerar. a gente se reconhecer também nessas nuances. Às vezes a gente tem preconceito com nós mesmos, né? Mas é vaidade, sim. Mas assim como o livro que a Manu citou, né? A Bíblia também fala em Eclesiastes, Salomão, que era o filho de Davi, era conhecido como um homem da sabedoria, né? Ele disse, tudo é vaidade. Então, quando a gente começa a reconhecer as coisas, a gente começa a saber tratar com cada uma delas, né? Às vezes a pessoa fala, mas o dinheiro é a raiz do mal. Às vezes é muito pregado em algumas religiões essa questão, né? Não, o amor ao dinheiro, né? É que é a raiz de todos os Se males, você for entende? movido Mas pelo se dinheiro. você for o senhor do seu dinheiro, você vai fazer grandes coisas, porque o dinheiro move todas as coisas, né? Sim. Então, assim, é sobre essa nuance mesmo, da gente entender as coisas e o valor que elas têm, né? Quando a Andrea falou que ela busca conhecimento e na busca pelo conhecimento ela passa a entender dela, passa a entender muito do outro, eu faço isso também. Eu leio muita literatura porque os personagens eles são construídos de uma forma que carregam muitas características que nós possuímos. E ali as contradições humanas, as situações que a gente vive ou que a gente de repente se depara e pensa, como eu agiria dessa forma? Porque julgar é muito fácil, falar, eu não faria isso. E aí você vive aquela situação e quando percebe tá fazendo pior. A maternidade traz muito esse morder língua, né? A gente é mãe pra morder a língua, porque a gente critica e quando vê tá fazendo pior. É verdade. Então, eu acredito muito nessa busca pelo conhecimento, através da leitura, através da reflexão, porque é isso de fato que vai fazer você enxergar as coisas e mudar aquilo que precisa ser mudado. Todas nós precisamos melhorar em algum aspecto. Eu aprendo com a Elisa aprende comigo, eu aprendo com a Ana, eu aprendo com a Andrea. Aqui essa troca, ela busca justamente isso, o ensinar e o aprender. Ninguém aqui tá dona da razão. Ninguém veio só para escutar ou só para falar. A gente veio para ter essa troca deliciosa. É verdade. E é muito bom. Eu mudei muito a minha forma de pensar quando eu li um livro, não sei se vocês já viram sobre ele, O Poder do Subconsciente. Não. Um livro espetacular. A maioria do nosso dia nós somos envolvidas e movidas pelo subconsciente, não é algo racional. Então a gente precisa visitar o que está embutido ali no subconsciente, que foi a nossa cultura, a forma como nós fomos criados, os nossos traumas que foram gerados, as nossas respostas para o hoje não estão no hoje, estão lá atrás. Verdade. Estão lá atrás. Ele costuma até, assim, para ficar bem exemplificado, ele usa a história de um navio, um capitão, que é quem vê todas as coisas, e os trabalhadores que trabalham no forno. Eles não têm acesso a uma visão, né? Ele apenas obedece comandos. Nosso subconsciente ele é assim, ele obedece comandos do que eu decido de forma consciente e racional. Então o capitão tá lá na frente e vê que tá tudo de bom para ele botar a todo vapor o navio. Ele dá um comando para a ordem, para o pessoal lá embaixo, ó, aumenta, coloca muita lenha aí no forno, que a gente vai agora ir em grande velocidade. Eles não sabem se estão batendo no iceberg. Eles só estão obedecendo a um comando. O consciente e o inconsciente funcionam assim. O inconsciente, ele só obedece o que o consciente manda. Então, eu memorizei isso porque é espetacular. É verdade. Nós somos movidos pela casa de máquina, que é o inconsciente. Só que o que é que está depositado lá no Toda a inconsciente? nossa história. A gente precisa ter E cuidado é com um esse lastro inconsciente, de né? informações. Principalmente ligado assim, né, doutora Andréa, quando a gente fala de questão de perdão, às vezes a gente está guardando nessa caixa de macho, né, coisas que já deveriam ter sido Sim. Descartadas, entende? E aquilo está movendo a direção do meu barco a toda velocidade, entendeu?
E isso é uma decisão também, Pois é, assim mas como... isso só é descartado quando eu tenho a consciência de que eu tenho algo para descartar. Se eu não faço essa autoavaliação, eu não tenho essa consciência, eu não chego nem nesse ponto. Eu vou só É guardando. isso. E isso está muito ligado aqui, fazendo um adendo com relacionado a perdão, que está muito ligado à questão, né, também da saúde mental, né? Muita E gente como, viu? carrega, hoje O em dia, perdão, o perdão, ele é capaz de fazer uma limpeza na alma e nas emoções das pessoas que vocês não têm noção. Se a gente focasse falar mais sobre perdão, existiria menos mágoas, menos ofensas, só por causa dessa palavrinha. Que as pessoas tentam colocar como uma emoção. Perdão mas não é uma assim como o emoção. É uma amor é uma decisão? decisão. Assim como o amor é uma decisão, né? Perdão não é uma emoção que você sente, é uma decisão que você toma no racional e o inconsciente aceita e transforma ele numa emoção. Então, o perdão ele é colocado, e isso precisa ser descortinado, que ótimo você tocou nesse assunto. O perdão não é uma emoção, você nunca vai sentir vontade, tô com vontade de perdoar a Manu hoje. Acordei pensando nisso. Nunca, nunca, nunca vai acontecer. Você vai pensar assim, poxa, eu preciso liberar perdão para ela, porque eu tô dormindo com ela, eu como junto com ela, eu tomo banho com ela na minha mente, eu me visto pensando se eu vou fazer raiva a ela. A pessoa passa a estar no dia da pessoa tão enraizado mais do que a sua própria sombra. Então, se a gente entendesse que o perdão é essa chave, ou é essa porta escancarada para a nossa liberdade, a gente acessaria mais vezes ele pelo lado racional do que tentar ser, não é a época ainda. Não estou sentindo Pelo lado emoção. emocional, né? O Augusto Cury, ele também fala isso, que as nossas emoções, elas nunca amadurecem. Então a gente precisa entender, porque se a gente for ligar a questão, mas a pessoa Ana, o que ela fez não tem explicação, não tem justificativa. E aqui, por isso que a doutora Andrea está falando que é uma decisão, porque é legítimo, às vezes, aquela falta de perdão. A pessoa realmente fez, né? E aí eu queria deixar até uma dica aqui de filme, né, para as nossas seguidoras, A Cabana, é um livro que fala muito bem sobre isso. Tem um livro também. Então, assim, sobre essa questão que ela trouxe de que é uma decisão. Não é sobre eu legitimar o que a pessoa fez, e nem é sobre a pessoa ter se arrependido ou não do que ela fez, mas é eu me desligar de uma cobrança que a pessoa jamais vai conseguir pagar. Entende? É eu liberar a pessoa para viver a vida dela e me liberar para viver a minha vida. Então, assim, se as pessoas entendessem esse viés, sem dúvida nenhuma, o número de pessoas mais saudáveis seria muito maior. Mentalmente saudável, gente, você não tem noção. O perdão ele carrega como uma pedra, assim, a grande parte desse peso de doenças mentais. Uma coisa que a gente prefere botar o nome de borderline, transtorno de ansiedade, um monte de transtorno Que causam, pós-traumático. né? Isso aí é a pontinha do iceberg. O perdão é o iceberg inteiro. Essas pontinhas que vão aparecendo, que são os diagnósticos, e aí hoje eu vejo uma sociedade assim que primeiro quer se apegar a um diagnóstico. Me diz qual é o meu diagnóstico, o que é que eu tenho? É TDAH, é transtorno? Ela quer se apegar a um laudo, porque com laudo eu justifico minhas ações. Quando na verdade eu devia ter acesso a uma informação de um laudo, porque eu posso combater um inimigo visível, que agora eu sei quem é de cara a cara. Mas hoje as pessoas se apropriam. Eu tenho TDAH, como se fosse a quinta estrela do pacote. Não, eu estou nesse momento tendo que enfrentar esse transtorno. Não, ele é o meu transtorno. Eles tomam posse. Para É um justificar, assunto né? bem extenso, a gente acaba entrando em várias janelas, mas eu vejo uma geração que hoje quer saber do diagnóstico para tomar para Justificar, né? si o diagnóstico. Não, gente, me deixa passar, eu tenho TDAH. Não, eu tenho um transtorno de ansiedade, essa semana pega leve comigo. Não, eu tenho borderline, não fala muito assim, não, senão eu vou fazer alguma coisa comigo. Eu tô com um transtorno para poder apoiar atitudes. Olha o tamanho da doença do ser humano, né? Ele se apega ao título, que é legítimo, né? É um diagnóstico. Mas não para resolver, mas mais para justificar, né? E Sim. trazendo assim para a espiritualidade, meninas, a Bíblia também fala isso, né? Que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então a importância de não olhar para trás, porque aquilo que a gente começou a conversar no início aqui da nossa mesa, né?
O ontem já não existe mais, o amanhã, hoje de manhã já não existe mais, então o que existe é o agora e o que está por vir, né? Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu amo, acho que eu sempre brinco que o segredo da felicidade é a memória ruim e a paciência longa. Eu tenho os dois. Por isso que as pessoas falam que eu sou tão feliz. Amém. Ela tem mesmo. Legal, Continue assim. E continue Ela assim. tem mesmo. Amém. Mas eu acredito muito mesmo nessa questão do perdão. Um dia eu escrevi um texto sobre atos imperdoáveis. E aí uma amiga minha me corrigiu. Ela, Manu, não são imperdoáveis, são irretratáveis. Porque o perdão é uma decisão. Uau. A gente decide perdoar algo. E não porque a gente decidiu aceitar aquele erro, mas porque a gente decidiu não ficar parada naquele momento que te causa tanta dor. E eu refleti sobre isso, gente, que verdadeiro. Por isso que eu também acabo tendo muito medo de traição, porque eu sempre temo a traição me prender em um lugar de dor. E aí eu sempre assusto o Ricardo, né? O Ricardo tá viajando agora e eu falo, olha, presta atenção. Tá com o pai dela, Presta tá com o pai atenção. do pai, pra justificar a viagem. Sempre levo, né? Presta atenção, porque eu vi isso acontecendo com algumas amigas minhas próximas que passaram por uma traição e que em primeiro momento conseguiram ali, certo, vou seguir casada, mas elas não conseguiam sair daquele momento da traição. Então toda briga resgatava aquela dor. Elas falaram, eu não consigo mais viver assim, eu não consigo viver amargurada dessa forma. E é verdade, a gente quando decide perdoar, perdoa para não viver naquela situação que te causa tanto sofrimento, porque o ódio, a dor, a mágoa só faz mal a quem sente, e não é algo simples. Não é algo simples. Principalmente na sua relação com o outro, que é tão permeada por nuances tão complexas, numa relação amorosa, com filhos, é tudo muito complicado. Por isso, mais uma vez, que a gente tem que se voltar para Deus, para o compromisso que você faz. Porque, assim como o perdão não é um sentimento, o desejo ele é. Então, você ali tem desejo pelo outro numa determinada situação, pela parte que você conhece do outro, e você tem que ter ali controle. Porque senão você acaba sacrificando algo que é muito valioso. Então a gente, mais uma vez, tem sempre que refletir sobre as nossas ações, tem sempre que se voltar para Deus, tem sempre que ter a importância daquele algo que você está construindo, porque as relações, elas são muito líquidas, né? A gente vive num mundo moderno líquido. E se a gente não faz essas reflexões, se a gente não tem essas conversas que a gente está tendo, a gente perde o sentido de muita coisa. E as coisas, elas têm um sentido. Elas têm um sentido. Deus construiu a gente com todas as nossas características por uma razão. Da mesma forma, tudo aquilo que existe, existe por uma razão. E a gente precisa identificar aquela razão e honrar aquela razão. Só para complementar essa questão do perdão, eu até uma vez fiz um vídeo falando sobre isso. Perdoar não é amnésia. Sim. Você não vai esquecer definitivamente o que a pessoa fez. Você vai lembrar e não vai sentir dor. Porque pense, coisas que você não perdoa, quando você pensa, você tem os mesmos sentimentos do cheiro. O cheiro vem. Verdade. A sensação de mal-estar se achega a você. Então, se você ainda sente isso, você não liberou perdão. Porque perdoar é lembrar do que aconteceu, mas aquilo não me afeta mais fisicamente. Perdoar não é considerar o ato que a pessoa praticou certo. Ela pode morrer tendo... Foi errado o que ela fez. Então, eu não estou dando aqui um aval de que eu concordo com tudo que ela fez. Então, o perdoar vai para além da pessoa estar certa ou não. Eu perdoo porque eu não quero estar presa àquela situação. E só essas duas coisas são coisas que prendem as pessoas a não liberar perdão. Porque elas precisam, às vezes, se tornar até escravas ou reféns desse sentimento. Para se martirizar, para se fazer de vítima, porque infelizmente nós temos isso, né? De vez em quando a gente quer, não, vou assumir o papel de vítima. Quando eu sou vítima, eu não faço nada. Vítima, ela não tem poder, ela não tem voz e ela não tem cara. Então, nós tomamos essas atitudes de forma inconsciente, não pensamos. Porque, na verdade, o perdão ele é totalmente racional. As consequências dele que vão vir, aí sim, o inconsciente vai melhorar essa bagunça aqui do porão. É um fato. Mas é racional. Hoje você não vai sentir, hoje você vai lembrar muito, vai doer muito, mas semana que vem você já não vai estar com a pessoa dormindo na cama, você não vai estar comendo com aquela pessoa que você não perdoou. Porque, não sei vocês, mas eu, quando tenho algo não resolvido com alguém, que eu preciso liberar perdão, eu acordo pensando na pessoa.
Eu vou dormir pensando na pessoa. Eu como pensando na pessoa. Pensando nas coisas que ela fez e tal, que realmente ela foi ruim, que ela me fez mal. Eu faço uma lista, porque eu sou muito racional. Faço uma lista. Aí eu sei, mas eu preciso liberar perdão, mas não tô conseguindo ainda. Aí eu vou conseguir, vou trabalhar para conseguir. No dia que eu libero, gente, semana seguinte, a pessoa assim, saiu dos meus pensamentos, ela não dorme mais comigo. Com leveza, né? Mas não mudou, ela continuou sendo aquela pessoa que fez tudo aquilo. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma teoria da cerquinha. Eu afasto ela um pouquinho mais de mim. Porque eu não preciso quebrar outro erro de relacionamento. Eu explico muito para as meninas que caminham mais próximo de mim assim. Eu tenho a teoria da cerquinha. Todo mundo passa pela minha calçada. São todas as pessoas, eu cumprimento todo mundo. Aquelas que passam para a cerquinha, além da cerquinha, são pessoas que eu converso mais, sento, tomo um café. Pessoas que eu levo para minha sala, são pessoas que eu abro a minha casa. Mas aí, o fundo da minha cozinha, só vai quem é amigo, amigo do amigo. Entendeu? Muito amigo. E quando alguém falha nesses níveis, eu vou só afastando ela. Eu não preciso botar ela, Sim, excluir. E hoje em dia as pessoas fazem das amizades descartáveis. Se você errou comigo, nunca mais olho nem na sua cara. Mundo descartável. Sim. Vamos consertar. Vamos dar oportunidade. Se você afasta alguém de ter acesso a um novo modelo, ela talvez nunca tenha uma chance de aprender. Né? Eu amei. E o Aloysio não vai perdoar a gente se a gente não terminar agora, porque já extrapolamos o tempo. obrigada. Mas eu amei muito. Muito. Muitíssimo obrigada. Vamos finalizar com a pergunta, Liz. As perguntinhas rápidas. Eu quero fazer uma perguntinha rápida para Uau. vocês. Essa não estava no script. A gente pega de surpresa. Essa A não gente tava no pega de script. surpresa. Mas é uma frase que vocês acham que seria importante compartilhar para uma mulher que está passando por uma dor, por uma mulher que está tentando recomeçar algo? Qual é uma frase assim que seria algo para inspirar essas mulheres? Uma frase pequena que eu repito para mim mesma. Seja forte e corajosa. Não te mandou eu. É Deus falando para você. Seja forte e corajosa. Lindo, amei. E você, Ana? Eu diria para você ter paciência com você. Às vezes a gente quer sair rápido, né, de uma situação. Eu tô sofrendo por isso. Mas às vezes todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes até na dor, Deus não utiliza dores, mas Ele aproveita Ele não faz as dores acontecer. Às vezes é consequência dos nossos atos. Mas ele utiliza essas dores para nos forjar em algo maior. Então, tenha paciência com você, porque tudo coopera para o seu bem. Muitíssimo Obrigada. obrigada. Foi Sigam ótimo. essas mulheres incríveis nas redes sociais. Ana, deixa o teu arroba. @AnaVirginia_Andrade. E eu queria aproveitar esse tempinho final para honrar também mais uma vez vocês. Eu trouxe uma lembrancinha da nossa congregação, que é o pão e o vinho. E ele representa muito o que a gente viveu aqui nessa tarde, Amém. que é um tempo de mesa, né? É um tempo de alimento e é um tempo de aliança e comunhão. A palavra, né, que é a mesma para todas nós, ela diz isso, que o pão, ele representa o alimento, né? E o vinho, o cálice, né, ele representa essa aliança. E é o que a gente compartilhou nessa tarde, meninas. Então, que isso fique como memorial dessa tarde, né, de aliança, de comunhão e de alimento, que é o que a gente coloca aqui nessa mesa para os seguidores, que não é um alimento físico, mas é um alimento espiritual, que quem souber e estiver aberto vai receber e vai gerar, né, satisfação. Então, muito obrigada por essa aliança Amém. e essa ceia Amém. dessa Obrigada. tarde. Obrigada. Andréa, deixa o teu arroba. @Andréa Caminha Cirino. Eu sempre tô lá colocando dicas, meus pensamentos da manhã, que o pessoal fala. Pensei com meus botões, eu coloco no story. Acompanha, me segue e a gente tem sempre uma palavra aí para te ajudar a virar algumas chaves que começam aqui, ó, na mente. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E acompanhe a gente também, Elis. Deixa o teu arroba. Elis Silveira com M no final. Elis Silveirão. E o meu é @MManuvidal. Muito obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Um beijo enorme. Até a próxima.